parabenizo antecipadamente a Marta pela belíssima mensagem, com muitos detalhes históricos, detalhes de ordem doutrinária e de ordem espiritual. Fez, de fato, uma belíssima apresentação. Fica aqui nosso reconhecimento e já os votos para que sua mãezinha possa se restabelecer no período mais breve possível. E aqueles que estão conosco pela primeira vez, a Mônica, a Suelen, sejam todos bem-vindos, os demais que não se apresentaram também. E sempre nós estamos unidos na segunda-feira. Alguns de vocês já há meses, outros há anos participam conosco e temos uma verdadeira sensação de missão, de estarmos aqui semanalmente, não importa em que parte do planeta que estejamos. Hoje, por exemplo, estamos na China, aqui já amanheceu terça-feira, o sol está batendo na minha face, mas nós paramos tudo para estar com vocês. Tudo bem? Qual que é a mensagem que o Espírito Santo me guiou para falar e compartilhar com os amigos? Essa é a semana que comemoramos a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Depois do seu nascimento, o momento mais transcendental, mais monumental, mais sobrenatural da história da humanidade foi a ressurreição do Salvador. Então, nós temos muitas informações, detalhes, cultura e tradição de comemorarmos o nascimento do Salvador, que foi previsto, foi profetizado lá desde o Antigo Testamento. Os profetas falavam dos reis magos, da nova estrela, do estábulo, da Maria, do José, falavam de tudo. E assim sucedeu. Mas nós não temos tantas informações a respeito da sua ressurreição. Mas vocês sabiam que, se não fosse pela ressurreição, a missão do Salvador, ela seria incompleta? Então, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele suportou, foi previsto, não a partir do seu nascimento, mas foi previsto desde antes do seu nascimento. Porque eu e vocês e o Salvador Jesus Cristo existimos na condição de espírito, na presença do Pai Celestial. E lá, o Senhor antecipou um plano de salvação, um plano de redenção, um plano de felicidade, para que seus filhos pudessem vir à Terra, ganhar um corpo tangível, um corpo físico, vivemos pela fé, cumprirmos a missão individual de cada um e retornarmos à presença de Deus. Mas, se não fosse por Jesus Cristo, ninguém conseguiria retornar à presença de Deus. Sabe por que não, gente? Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. E está escrito lá na Bíblia que se alguém disser que não tem pecado, ele já está pecando. O pecado está nele. Então, pela nossa natureza, somos seres pecadores, transgressores, desobedientes. Mas a nossa missão, durante essa fase que estamos aqui na Terra, é vencer esse ser natural. Vamos conseguir sozinhos? Não, nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir através da expiação do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele pede para nós darmos o máximo, fazermos o melhor, entregarmos aquilo que vai até o nosso limite da nossa capacidade. E aquela parte que falta, o Salvador Jesus Cristo, através da sua expiação, irá completar. Então, finalmente, qual que é o meu desafio e o seu? É nós estarmos constantemente alinhados com a vontade divina, buscar seguir a sua orientação, inspiração, mandamentos, e confiar que finalmente o Salvador vai ser misericordioso, vai ser bondoso, vai ser amoroso e vai nos resgatar com aquela parte que nos falta. Então, que possamos, nessa semana da Páscoa, lembrarmos desse sacrifício que ele fez e agradecermos pela sua expiação, ressurreição e o plano de salvação que ele nos ofereceu. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Muito grata e feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13.
E diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, essas 10 virgens, num casamento normal, seria elas as damas que iam acompanhar. Aqui a gente tem a da noiva, né? Da minha. As daminhas, mas era as damas que iam acompanhar o noivo, a entrada do noivo na festa, que era um momento muito importante. E daí diz assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. E as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos, com suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, essa é uma parábola, às vezes que é mal interpretada, mas ela tem uma interpretação mais correta, digamos assim, que eu vou passar para vocês hoje. Que essas damas estavam lá esperando o noivo, e aquela época não tinha luz, elas levavam uma lamparina, e essas lamparinas, elas colocavam óleo, e era usado óleo para acender as lamparinas. E elas levavam óleo nas lamparinas e levavam mais uma vasilhinha com óleo extra. E as prudentes, digamos assim, eram 10. 5 eram prudentes e 5 insensatas, foi a palavra que foi usada ali. Eram, não acharam aquilo importante, elas não levaram a, aquela quantia extra de azeite. Só que o noivo não chegou no horário, o noivo tardou a chegar. E quando ele chegou, elas primeiro pediram para as outras: ó, me empresta aí do teu azeite. Elas falaram: nós não podemos emprestar o azeite, porque vai nos faltar. Vão lá comprar. Só que enquanto elas foram comprar, o noivo chegou, foi abertas as portas, o noivo entrou, as damas entraram com o noivo, as 5 prudentes, e aquelas 5 insensatas ficaram de fora. Quando elas voltaram, elas bateram na porta. Mas quando o noivo abriu, ele falou: eu não as conheço. Então, por que Cristo deixou essa parábola? Cristo gostava muito de falar em parábolas, para nos ensinar um princípio. Então, ali, o princípio era o óleo, a importância de você ter aquela reserva de óleo, que é para as lamparinas, que era uma coisa comum, muito usada. Todas as casas tinham as lamparinas e tinham sempre o óleo, e tinham sempre essa preocupação de ter reserva de óleo, porque o óleo ia acabando. É que nem uma vela, vai derretendo, de repente que a vela acaba. A mesma coisa acontecia com as lamparinas. Se não fossem abastecidas de óleo, apagavam, ficavam no escuro. Então, era uma preocupação. Então, Cristo usava nas parábolas sempre coisas da época dele, que as pessoas tinham na sua casa, no seu trabalho, porque ele queria que as pessoas entendessem a mensagem. Então, ter uma reserva de óleo era algo assim prudente, era uma coisa que uma pessoa que é cuidadosa, sensata, teria em casa óleo para a lâmpada extra. E já aqueles que são negligentes: se acabar, acabou, não está se preocupando muito, não liga muito para as coisas, é aqueles que não levavam o óleo extra. Agora, algumas pessoas interpretam essa parábola, mas puxa, como elas foram
maldosas de não compartilhar o seu óleo? Por que que elas não deram um pouco de óleo para as outras, que eram imprudentes? Nessa parábola, o óleo significa as coisas que nós fazemos, que vai acrescentando gota a gota de preparação para o nosso encontro com Cristo na sua segunda vinda. O noivo aqui era Jesus Cristo, e ele ia chegar, nós não, ninguém sabia o horário que ele ia chegar, e ele tardou a chegar. Então, nós também não sabemos. Nós sabemos que está próxima a vinda de Cristo, mas não sabemos quando ela acontecerá. Mas é muito importante nós sabermos que nós temos que estar preparados para sermos encontrados com aqueles que são prudentes, aqueles que se preocuparam, e não ficar com aqueles que foram indiferentes, que não ligaram, foram insensatos, como diz na Escritura. Então, aqui, daí vocês devem estar perguntando assim, mas que óleo é esse que eu tenho que pôr na minha lâmpada para me preparar para a segunda vinda de Cristo? Nós sabemos quando Cristo voltará pela segunda vez? Não, nós não sabemos. Ele disse que não sabe, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas nós saberíamos os sinais que acompanhariam a sua vinda, que eu não vou falar hoje aqui, porque isso é motivo de uma aula inteira, de tantos sinais que tem, mas os sinais já estão acontecendo. E aqui em Mateus 5, no Novo Testamento, tem 5 e 6, né? Que fala o Sermão da Montanha, e Cristo fala algumas coisas. Que óleo é esse? Ele fala aqui, a óleo da mansidão, que ele fala, bem-aventurados os mansos. Então, a pessoa se dominar, ser aquela pessoa que, mesmo tem umas mais explosivas, que ficam com mais, tem uma personalidade mais forte, mas nós temos que aprender a ser mansos, a ser pacificadores. Depois ele fala dos justos, o óleo da justiça. Nós temos que colocar nas nossas lâmpadas justiça em tudo que fazemos. Será que eu estou soando justo com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meu Pai Celestial, com Jesus Cristo? Nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas? Será que eu estou sendo justa? Então, essa é um óleo. Quando eu ajo com justiça, eu acrescento na minha reserva de óleo mais uma gotinha. É no dia a dia, gente, essas gotas de preparação. É nas escolhas que fazemos. Quando nós escolhemos o certo, quando nós escolhemos ser como Jesus, quando nós escolhemos fazer aquilo que é da vontade do Pai Celestial, nós estamos acrescentando óleo nas nossas lâmpadas. E esse óleo não pode ser compartilhado. Não adianta eu falar assim, olha, eu vou fazer por mim e pelo Carlos. Não dá. Eu tenho que fazer a minha parte e reservar o meu óleo, e o Carlos tem que fazer a parte dele e reservar o óleo dele. Eu não consigo eu reservar para mim e para ele. Vou fazer exercício, né? É que nem fazer exercício, como diz o Carlos aqui. Eu não adianta ele ir lá na academia fazer exercício e achar que eu vou ter músculos. Não dá. Eu não consigo fazer por E você. ele também não consegue fazer por mim. Cada um tem que fazer o seu para se desenvolver. E esse óleo aí é da mesma maneira. Cada um é responsável para reservar seu óleo. E na hora que Cristo voltar, muitos virão nos pedir do óleo, mas daí é tarde demais, porque não vai dar tempo das pessoas irem buscar o óleo e não vai dar tempo. E nós não vamos poder compartilhar, porque é algo exatamente como o Carlos falou, do exercício, que não dá para pegar o Transferir. músculo de um e passar para o outro, Transferir. transferir. Então, é algo que cada um tem que fazer. Daí fala da misericórdia. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial é misericordioso. Será que eu estou tratando as pessoas com misericórdia, com bondade, com compaixão, sem julgamentos? Porque a misericórdia não julga, a misericórdia demonstra amor. Então, amor ao próximo. Os puros de coração.
Então, cada vez que eu ajo com pureza, que eu escolho ser pura, que se eu escolho coisas corretas e me afasto do mal, eu acrescento óleo para a minha lâmpada. Falei aqui dos pacificadores. Os pacificadores é muito importante, porque hoje o mundo está vivendo numa contenda, todo mundo pronto para brigar, todo mundo explodindo por qualquer coisa, e o Senhor está pedindo: sejam pacificadores. Então, você é aquele que traz paz ou você é aquele que joga a lenha na fogueira e faz o fogo aumentar ainda mais? Então, nós temos que cuidar. Eu quero ter óleo na minha lâmpada e eu preciso ser pacificadora em todas as situações, dentro do lar, dentro da família, ensinar os filhos a serem pacificadores. Quando houver briga, conversar e tentar acertar a situação, pedir perdão, pedir desculpas. Tudo isso faz parte do pacificador. Daí, aqueles que sofrem perseguição por causa de Cristo também vão ser acrescentar óleo nas suas. Aqueles que são o sal da terra. Nós, nós sabemos que a pessoa que é o sal da terra, o sal, ele torna o alimento bem mais gostoso. Se não tiver sal, pode ter posto todos os temperos que tiver, mas se não tiver uma pitada de sal, ele fica faltando alguma coisa muito importante. Então, o Senhor fala que nós devemos ser o sal da terra. O que é o sal? É aquilo que vai fazer a diferença. O sal faz a diferença no alimento. E o que faz a diferença na nossa vida é as nossas ações, as nossas atitudes, com as nossas palavras com as pessoas. Então, nós precisamos realmente ser o sal da terra. Depois ele fala que nós somos a luz do mundo. Então, cada vez que eu sou a luz para alguém, que eu ensino alguém o bem, que eu, através do meu exemplo, aquela pessoa se sente mais fortalecida, cada vez que acontece isso, eu estou colocando óleo na minha lâmpada. Aqui fala também na obediência aos mandamentos de Deus. Todas as vezes que eu, mesmo que às vezes é difícil para mim, mas eu digo, não, eu vou lá porque o Pai Celestial pediu que eu, no domingo, vá à igreja. O Pai Celestial pediu que eu ore todos os dias, de manhã e à noite. O Pai Celestial pediu que eu leia as Escrituras, mas eu não estou com vontade, né? Mas eu vou ler. Toda vez que eu faço isso, eu estou colocando óleo na minha lâmpada. Aqui ainda chega a falar, toda vez que eu cumprir os mandamentos e toda vez que eu ensinar os mandamentos. Então, se eu paro com a minha família, com meus filhos e ensino a palavra de Deus para os meus filhos, eu estou colocando óleo na minha lâmpada. Daí ele fala não matar, não adulterar, não injuriar, não se encolarizar. Encolarizar é sentir raiva, ódio, pelas pessoas. Nós temos que nos dominar. Nós temos que vencer esses sentimentos ruins para que a gente aumente o óleo da nossa lâmpada. Devemos também nos reconciliar quando temos uma diferença com alguém, houve um mal-entendido. Nós devemos ir até a pessoa, conversar e nos reconciliar. Eu lembro de duas experiências aqui. Uma foi contada por uma pessoa que estava assistindo aqui a nossa live uma vez. Ela contou que ela e o marido, acho que os filhos junto, não me lembro, foram num como que seria? Num restaurante? Não era restaurante, era um lugar de lanches, uma casa de lanches, à noite já, depois da meia-noite. E lá tiveram o lanche, na hora de pagar, o cartão dela não pagou. E ela não tinha nenhum dinheiro. E ela pegou e falou para aquela senhora: Nossa, não sei o que está acontecendo. Hoje eu usei o cartão,
funcionou perfeitamente, agora não está funcionando. Ela não sabe se foi pelo horário, que era depois da meia-noite, se tinha alguma restrição. Eu só sei que ela não conseguiu pagar. E a dona do estabelecimento fez uma confusão, gritou com eles, disseram que eles tinham armado Intencionalmente. intencionalmente aquela situação para não pagar o lanche. Eles passaram por um momento de constrangimento bem grande, porque tinha Humilhação. humilhação, porque tinha outras pessoas ali. Todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo, porque o jeito que a dona do estabelecimento tratou ela e o seu marido e os seus filhos. Bem, ela tinha uma escolha, ela falou: amanhã eu volto. No que eu resolvo a questão, eu volto para te pagar. Foram embora. E daí no dia seguinte, quando ela estava para ir lá, ela teve o sentimento seguinte: leve um buquê de flores para essa mulher. Um sentimento que veio do Espírito Santo para ela. E ela foi, passou numa uma venda lá de flores, comprou um vaso de flores e foi lá na loja e deu aquela flor para aquela senhora e trouxe, eu acho que o outro cartão de outro banco, que ela tinha certeza que ia funcionar, e fez o pagamento, isso logo de manhã. E aquela senhora ficou tão constrangida e ao mesmo. é, Externo. não, ela ficou. Sensibilizar. O Carlos está tentando achar a palavra aqui, mas não está ajudando. Ela ficou assim, assustada, ficou surpresa, essa é a palavra. Ela ficou surpresa com a atitude dessa jovem. Ela realmente recebeu aquelas flores e ela chegou a dizer: faz mais de 20 anos que ninguém me dá uma única flor. Mas aquele momento, ela falou: peço desculpas, não era intenção nenhuma. Eu vim aqui para pagar e pagou. Então, ela foi reconciliadora. Isso é ser reconciliadora. Ela podia ter ficado com raiva da mulher, mandado alguém ir lá pagar, nunca mais pôr o pé no estabelecimento, Falar mal. falar mal do lugar para todo mundo. Tinha um monte de coisa que ela podia fazer, mas ela escolheu ser como Jesus, reconciliador, como Jesus pede para nós sermos. Essa é a verdade. Aqui ele diz para nós nos reconciliarmos primeiro. Então, nós temos que tomar atitudes desse tipo. Então, realmente precisamos dessas dessas experiências para nos lembrar que não é para agirmos. Quando Jesus Cristo falou, bate numa face, dê a outra, é isso. A mulher tratou ela mal, ela não, ela deu outra face, ela foi lá com flores. Então, nós precisamos pôr óleo nas nossas lâmpadas, através de atitudes. Naquele dia, essa amiga colocou realmente óleo na lâmpada. Daí o Senhor fala sobre o adultério, que nós devemos ser castos, puros, fala não cobiçar as coisas do próximo. Então, nós temos que ter, quando nós não fazemos isso, nós estamos pondo. E quando fazemos, mas nos arrependemos e pedimos perdão a Deus e mudamos, também estamos pondo óleo. Na hora do arrependimento, é hora de pôr óleo na nossa lâmpada. É, bem, o Senhor ele foi muito em detalhes aqui em cada coisa. Daí ele fala sobre não jurar, que a gente deve ter aquela palavra, a nossa palavra deve ser tão verdadeira que não é preciso fazer juramento. As pessoas vão acreditar na nossa palavra. Elas vão dizer, puxa, essa pessoa é de confiança, por causa que nós temos óleo na nossa lâmpada, porque nós agimos com justiça, nós agimos com seriedade em tudo que fazemos. Ele falou: dá a quem lhe te pedir, não é para nós virarmos o rosto. Quando alguém nos pede uma ajuda, quando alguém nos solicita algo, é muito importante que a gente faça essa ação de benfeitoria. Eu tive uma sensação, uma vez, que o meu carro não era meu, que o meu carro era do Senhor. E a gasolina também. Então, toda vez que alguém dizia assim para mim, Vânia, pode me dar uma carona?
Eu sempre dizia assim. E aquilo me trazia bênçãos de proteção, de ajuda. Eu sentia que tinha algo especial ao fazer isso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, ela mora longe, é muito caro, a gasolina está caríssima, eu não vou ajudar. E não ajuda. E a pessoa, naquele momento, não está pondo. Se nós queremos é, pôr azeite na nossa lâmpada, é todos os momentos. É um pedido da mãe para lavar uma louça. Ah, mas é uma coisa tão simples. Azeite na lâmpada. É coisas pequenas que a gente faz, mas que trazem para a nossa vida óleo e nos preparam para o nosso encontro com o nosso Salvador. Deixa eu ver se ficou faltando mais algum aqui. E depois ele fala: se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, não é só para a gente amar aqueles que a gente ama, que é a nossa família, mas é para amar o inimigo, aquele que nos faz mal. É tudo que nós fazemos de bom para aqueles que nos chateiam, aqueles que nos aborrecem. É para esse tipo de pessoa. É assim que nós estamos reservando óleo, gente, para as nossas lâmpadas. Daí, o que vai acontecer? Quando Cristo retornar, ele será na ocasião da sua vinda, ele vai voltar com grande poder e glória. Primeiro é bom entender isso, que Cristo ele nasceu humildemente lá em Belém, naquele foi até num próprio estábulo, num lugar muito simples, mas a sua segunda vinda não vai ser simples, não. Ele vai vir acompanhado de anjos, de uma, de uma grande quantidade de pessoas, e vai vir em grande glória. E todos o verão, todos que estiverem vivos, né? O verão. E até mesmo aqueles que estão lá no mundo espiritual, que o seu corpo já está na terra, mas que o espírito está no mundo espiritual, o verão, essa ocasião da vinda de Cristo. Então, é um momento para todos os filhos de Deus participarem. E nesse dia vai dar início, então, à ressurreição. Então, falando rapidinho, né? Essa semana da Páscoa, nós sabemos que Cristo expiou pelos nossos pecados na Sexta-feira Santa, onde ele sofreu sangue por todos os poros, de tanta dor e sofrimento, quando ele foi pregado na cruz, e por 3 horas ele se sentiu completamente sozinho, que ele fala até aquela frase: ó Deus, por que me desamparastes? É porque ele se sentiu assim, ele tinha que fazer sozinho esse trabalho. Ele estava fazendo o trabalho da expiação dos nossos pecados. Então, ele fez algo extraordinário. Não tem nada maior do que o que Cristo fez por nós. Uma demonstração enorme do amor dele por nós e também nos permitiu voltarmos à presença de Deus. Porque tem a escritura que fala: nada impuro entrará no reino de Deus. Como que voltaríamos à presença de Deus se a gente não, por mais que Cristo nos deixou tudo certinho aqui no Novo Testamento, tudo que a gente deve fazer para voltar à presença dele, nós, mesmo que a gente estude e aplique, nós erramos por causa da nossa natureza. Nossa natureza Decaída. é decaída, é difícil. Nós não conseguimos, nós não somos perfeitos. Vira e mexe, a gente vai errar. Mas se nós nos arrependermos e usarmos a expiação de Cristo, nós vamos estar preparados para sermos, na ocasião da segunda vinda dele, sermos, se estivermos vivos, irmos ao seu encontro. Essa é a promessa. Os justos irão ao encontro do Senhor. Ou, se estivermos mortos, seremos ressuscitados. Quem for vivo lá vai ser transformado num piscar de olhos. A morte vai passar pela morte assim, muito rápido. Só um piscar de olhos. E quem estiver morto vai ressurgir com um corpo imortal. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele ressuscitou com um corpo imortal. Um corpo diferente daquele que ele tinha aqui, porque aquele corpo que ele tinha era mortal, sujeito à doença, a dores, fome, sofrimento. E aquele corpo que ele ressuscitou, apesar de ser um corpo físico, era um corpo glorioso e imortal.
e ele não era só espírito. Então, às vezes, as pessoas pensam que Cristo apareceu como espírito para os apóstolos. E, a princípio, até os próprios apóstolos pensaram que ele era um espírito, porque a primeira aparição de Cristo para os apóstolos, eles estavam fechados numa sala, num lugar, eles estavam, na verdade, com medo que aqueles homens que levaram Jesus viessem para levá-los preso, porque eles eram seguidores de Cristo. Então, eles estavam ali naquela sala com as portas fechadas. E, de repente, quem eles olham dentro da sala estava Jesus Cristo. Então, eles pensaram que era um espírito, até se assustaram. Daí Cristo falou: Não, eu não sou espírito, eu ressuscitei. E daí falou para eles: Olha aqui as marcas nas minhas mãos, nos meus pés. E falou para eles: Você tem comida aí? Ah, nós temos aqui um peixe e mel, um favo de mel. E daí Cristo comeu para mostrar para eles que tinham ressuscitado com um corpo, que não era um espírito. Nós sabemos que o espírito não tem essa necessidade física de alimento. Mas Cristo mostrou para eles que, mas ao mesmo tempo que era um corpo que atravessou aquelas paredes e chegou lá. Então, não é um corpo igual o que temos aqui. É um corpo ressuscitado, glorioso. E essa promessa de Cristo é para todos nós. Todos nós vamos ressuscitar. Todos vamos receber esse corpo. Só que daí nós vamos passar pelo julgamento, o julgamento final, quando nós vamos nos apresentar para o Senhor e Ele vai perguntar do nosso óleo, se nós temos óleo nas nossas lâmpadas, se nós temos, se nós fizemos uma reserva de óleo na nossa lâmpada. Então, daí vai acontecer isso. Nós vamos ter reserva se nós estudarmos a palavra, orarmos, pedir ajuda do Senhor e começarmos a colocar em prática os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Nós vamos viver isso. Ah, alguém me fez mal, eu vou lá e vou fazer ao contrário. Eu vou fazer o bem para aquela pessoa. Alguém me pediu ajuda, eu vou fazer. Ah, mas eu não queria, eu estou cansado. Mas eu vou pedir forças para Deus, para me dar ânimo, e vou, e faço. E daí sim, nós vamos estar tendo óleo para as nossas lâmpadas. Então, que nós possamos, nessa Páscoa, fazer uma avaliação de tudo que nós estamos fazendo, que nessa semana nós possamos ouvir hinos de louvor, que possamos orar com muita gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela sua ressurreição e pelo presente que Ele nos deu de um dia ressuscitarmos, pela oportunidade que Ele nos deu de voltarmos a viver com Deus, pela oportunidade de levarmos a nossa família conosco. São bênçãos incontáveis que Cristo nos deixou. Então, que nós possamos entender esse propósito da nossa vida aqui nessa terra, que é uma vida curta, uma vida, mas que tem que ser voltada para Deus, se nós queremos voltar a viver com Deus. Agora, todos nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Cada situação do dia a dia eu posso escolher entre fazer o bem ou me vingar, entre a demonstrar amor ou falar palavras ríspidas. É, eu, eu estou no comando da minha vida. Eu posso escolher. Lembrem sempre, não adianta o outro. Eu não posso fazer pelo meu marido, ele não pode fazer por mim. Cada um tem que ter o seu próprio óleo na sua lâmpada. Então, quando façam uma reflexão nessa semana, eu estou tentando fazer também, para nós podermos melhorar naquilo que o Senhor espera que a gente possa melhorar, que a gente possa pedir ajuda dele naquilo que está difícil, como perdoar, que eu deixei aqui passar, mas quando perdoamos alguém, é muitas gotas de óleo que pomos na nossa lâmpada. Então, que nós possamos analisar a nossa vida. O que que eu preciso fazer para mudar? E assim o Senhor vai nos abençoar. E eu digo isso em nome de